pela serpente, né? De alguma sorte, de alguma maneira, aquele povo, os coríntios, eles fossem, os seus sentidos, a sua mente fosse embotada, fosse corrompida, e eles se apartassem, se desviassem da simplicidade que é em Cristo. E aí ele diz, porque se alguém vos, se alguém, porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão o sofreis, ou seja, vocês o toleram facilmente, o suportam com facilidade. Porque, irmãos, só existe um Jesus. Só existe um Espírito e só existe um Evangelho. Se alguém chegar para você falando de Jesus, mas não é o Jesus da Bíblia, isso daí, irmãos, é anátema. Isso daí é heresia. Isso aí é doutrina de demônio. Isso é mentira, isso é engano. Se alguém chegar para vocês e falar do Espírito Santo, mas fora do que a palavra de Deus fala que o Espírito Santo é e o que o Espírito Santo faz, esse daí não é o Espírito Santo. Esse aí é o espírito do engano, é o espírito da mentira. Se alguém chegar para você e pregar um outro evangelho, que não é o evangelho de Jesus, que não é o que está escrito, que não concorda com as palavras do Senhor, mas que passa dela, vai além dela, a palavra do Senhor diz em 1 Timóteo 6, do 3 ao 5, em 2 Epístola de João, no versículo 7 ao versículo 11, que isso daí não vem de Deus, que isso daí é mentira, que isso daí é engano, assim como em 1 Timóteo 4, 1 e 2, diz que o Espírito Santo, ele diz claramente, está lá escrito, ó, expressamente, o Espírito diz que nos últimos tempos muitos, a palavra do Senhor diz ali, alguns iriam se apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E de onde estão vindo esses ensinos, nessas doutrinas de demônios? A palavra do Senhor diz aqui, ó, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Então, como eu falei, irmãos, o propósito do diabo é que você não conheça a verdade de Deus sobre a vinda do Senhor, sobre essa promessa do Senhor, para que você não entre naquela terra, para que você não entre naquela cidade, para que você não esteja no lugar que o Senhor preparou. Porque se você deixar de acreditar, de crer, de depender, de obedecer ao Senhor, e você der ouvidos à mentira e seguir essa mentira, então você estará indo para a perdição. É o que está escrito em 2ª Epístola de Pedro, capítulo 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente ou secretamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou. Veja que a palavra do Senhor está falando que eles negarão o Senhor que os resgatou. Por quê? Porque é o que a palavra do Senhor está dizendo aqui em 1 Timóteo, capítulo 4. O Espírito diz expressamente que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Eles estavam na fé, mas eles irão se apostatar da fé no Senhor, negando ao Senhor. Por quê? Porque eles darão ouvidos às doutrinas, aos espíritos enganadores e às doutrinas de demônios. Por quê? Porque diz aqui a palavra do Senhor, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. A consciência foi cauterizada. Agora, eles são hipócritas e mentirosos. Agora, o espírito que está sobre eles, o espírito que usa eles, é o espírito do diabo. E aqui a palavra do Senhor, em 2 Coríntios 11, diz
qual é o propósito do diabo? Corromper o sentido de alguém. A palavra do Senhor diz aqui que o propósito é nos apartar da simplicidade que há em Cristo. É que a gente crê em um outro Jesus, que não é o Jesus da Bíblia, que a gente receba um outro Espírito, que não é o Espírito Santo de Deus, e que a gente venha crer em um evangelho que não é o evangelho do Senhor Jesus. E olha só, o final dessa palavra, eu vou ler aqui, ó, versículo 13, 14 e 15. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, ou seja, falsos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Ou seja, fingindo-se serem apóstolos de Cristo. Eles, na verdade, são o quê? Falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, mas eles se transfiguram de apóstolos de Cristo. Jesus disse: pelo fruto vocês conhecerão a árvore. Já tem um ditado que diz que as aparências enganam, né? Inclusive tem até uma palavra lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, que diz que quando Samuel viu a Eliabe, ele disse: certamente este é o escolhido do Senhor. E o Senhor disse para ele: Samuel, não olhe para a sua aparência nem para a sua estatura, porque eu o rejeitei. O homem vê a sua aparência, o homem vê a aparência, mas eu, o Senhor, vejo o coração. Então, as pessoas, elas se transfiguram por fora, né? Ou melhor dizendo, põem máscaras e fingem ser o que por dentro, na verdade, elas são. Elas fingem ser por fora o que na verdade elas não são por dentro. Porque o que você é o que você é por dentro. É o que você tem aí dentro. Quem é que você tem aí dentro? É Jesus? É o Espírito de Deus? Você é templo, você é morada, você é habitação? É o Senhor, o seu Deus? Então, a árvore é conhecida pelos frutos. E Jesus, ele diz que nada podemos fazer se não estivermos enxertados nele. Então, quando nós estamos enxertados no Senhor, a vida do Senhor, ela vem sobre nós. Jesus, ele é a luz da vida. Jesus, ele é a água da vida. Jesus, ele é o pão da vida. Então, quando eu e você recebemos de Jesus, quem é visto na nossa vida é Jesus. Porque Jesus está em nós. Porque o evangelho de Jesus está em nós. Porque o Espírito do Senhor está em nós. Mas veja só. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros, os ministros do diabo, se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. O fim dos quais será conforme as suas obras. E o que a palavra do Senhor aqui está falando, por que eu estou insistindo, estou batendo nessa tecla? Por que eu ainda não fui para o outro versículo? A gente está em Salmo 106, versículo 24. Por que eu ainda não fui para o versículo 25? Porque o que eu quero que você entenda é que o que esses receberão será a condenação, como a palavra do Senhor já diz aqui em 2 Pedro 2, densas trevas, um juízo terrível, um castigo terrível. E em 2 Pedro, no início, a palavra do Senhor está dizendo: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Veja que o propósito do diabo ao usar essas pessoas que se apostataram da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, é justamente esse, desviar. O diabo não arrastou lá, né, a terça parte? Então, ele usa também outros aqui
para desviar multidões, para cegar multidões, para que as pessoas estejam com as suas mentes